Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Tiago Mariusso, sou diretor da companhia Irivir de São José do Rio Preto e hoje, continuando com o ciclo de estudos virtuais proposto no edital 12 da Lei de Fomento Nelson Seixas, Cultura para Todos, com o projeto do espetáculo Iauaretê, recebemos com imensa honra Fetiaué Tapuia Guajajara, para conversarmos sobre o atual cenário que a população indígena se encontra. As demarcações de terras, como a pandemia da Covid-19 tem afetado as comunidades, e sobre o descaso secular dos governantes perante todas essas reivindicações. Junto conosco estão os atores e técnicos que fazem parte desse processo. Henrique Neres, Luiz Andrade, Gisele Lansoni, Kiko Andrade e Marcelo Nogueira. Fetiaué Tapuia Guajajara é graduando em Ciências Sociais pela UNB, liderança jovem do Santuário Sagrado dos Pajés, Distrito Federal, palestrante, ativistas das causas indígenas, LGBT e ambiental. O objetivo desse encontro é democratizar os assuntos pertinentes aos estudos do nosso processo com toda a população. E agora passo a palavra ao Fetiá, né, como ele mesmo sugeriu que a gente o chamasse, e agradeço demais a sua disponibilidade, né, em compartilhar conosco o seu conhecimento. E já aproveito para começar a te perguntar uma coisa, assim, segundo alguns apontamentos aqui, né? A gente demorou mais ou menos uns 40 anos, assim, dentro do nosso cenário político, para a gente conseguir ter uma política ambiental, né? E ainda ela não é a ideal, né? Ela nunca foi a ideal. Porém, de um ano e meio para cá, desde o governo Bolsonaro, essa política começou a se estraçalhar, né? Aí eu tenho alguns dados aqui que eu acho que ajudam a reforçar o que eu estou querendo dizer. Em janeiro de 2019, o Serviço Florestal Brasileiro foi transferido do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. E em abril, foi sancionado um decreto que revertia as multas de desmatamento, deixando o caminho livre para garimpeiros e, enfim, senhores de terras, né? Em maio de 2019, o governo esvazia os conselhos sobre política ambiental, que era constituído por diversos setores da sociedade, justamente para acabar, né, com esse debate sobre o assunto. Em julho de 2019, o INPE é acusado de trabalhar para ONGs em favorecimento de terceiros, enfim. Justamente quando o próprio órgão, o próprio INPE, anuncia a divulgação de dados no aumento de 60% do desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Em agosto de 2019, Ricardo Galvão, o presidente do INPE, ele foi exonerado. Em abril desse ano, em meio a uma pandemia, né, que tinha paralisado o mundo, o senhor ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, em vídeo exposto a toda a população, diz que o momento era oportuno, né, enquanto a mídia estava ocupada com assuntos relacionados à pandemia, que o momento era oportuno para ele passando com a boiada e mudando as regras, né? E foi realmente isso que aconteceu, né? Entre março e maio de 2020, o governo acelerou as publicações relacionadas aos atos ambientais. Foram mais de 195 publicações contra 16 no mesmo período do ano anterior, né? Mudanças essas que só confirmam, né, a desregulamentação. E ainda o Ricardo Salles diz que essas mudanças foram para modernizar o sistema, né, e não para precarizar. E aí, assim, estima-se que em 20% da floresta amazônica já foi devastada, completamente devastada. Existem algumas outras pesquisas também que dizem que quando a floresta chega a esse nível, né, a tendência é se sucumbir,
né? Então ela vai perder as características originais e esse é um processo que talvez não tenha mais volta, né? E aí eu jogo essa pergunta para você, assim, né? Dentro desse 1 ano e meio que tudo isso está acontecendo, né? E a tendência talvez seja piorar ainda, porque a gente tem um governo que é um desgoverno para a gente, né? Aí eu te pergunto, aonde que esse desmonte do nosso bioma, né? Assim, em especial as nossas florestas, como isso tem atingido as comunidades, né? Indígenas e qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso? Assim? Então, nossa, é um desgoverno mesmo, né? Não é só esse desmatamento das nossas florestas, né? Mas o impacto de tudo isso dentro da nossa comunidade. E a falta da floresta em si tem um impacto muito grande nas comunidades, a minha, enfim, de outros povos também, porque a gente vive com equilíbrio com o meio ambiente, né? Com a floresta, com a mata em si. Então, quando há esse desmatamento, quando tem entrada de garimpeiros dentro das florestas, dentro das reservas, das terras que são demarcadas ou não demarcadas, que a gente está morando, a gente, enquanto indígena, tem um impacto muito grande. Como pode dizer? Traz-se doença, traz-se essas mazelas do corpo do não indígena, muitas vezes. A escassez de alimento, seja ela caça, seja ela um pescado, enfim. E muitas vezes a gente não fica sem mesmo as plantas medicinais, porque as plantas medicinais foram derrubadas, por exemplo, por causa do garimpo, por causa enfim, do corte das árvores. Então, a gente, quanto indígena, a gente fica muito naquele quadradinho, um círculo ali, preso, sozinho, sem poder aonde recorrer. A gente não pode sair da nossa área, porque se a gente sair do território, é capaz de alguém vir matar a gente. Mas se a gente tá lá gritando ajuda, ninguém escuta, porque só vou escutar quando morrer uma grande massa, morrer uma liderança muito importante no nosso meio. Então, esse, esse desgoverno tá num processo de genocídio contra nós, povos indígenas, há muito tempo, sabe? Não é de agora que esse processo acontece. Só que agora ficou mais visível, digamos assim, esse processo está acontecendo. E é muito louco, porque eu fico pensando, enquanto juventude, a juventude está morrendo e os mais velhos também estão morrendo. E quem vai sobrar depois disso tudo, né? E quem vai sobrar para explicar o que aconteceu? Quem vai contar a história novamente, sabe? É muito louco, por exemplo, eu tô escrevendo um artigo com outros parentes sobre o impacto do Covid nas comunidades, né? E aí, para você ver, tipo, por exemplo, com isso tudo que está acontecendo, por exemplo, do Covid e com o desmatamento, com os garimpeiros nas terras indígenas, por exemplo, do povo Yanomami, o impacto muito grande que teve foi na cultura ali do enterro, né? Do enterro deles. Então, até a cultura que você tem ali para se despedir do seu ente querido foi interrompido. Não teve mais esse ritual que acontece. Se eu não me engano, foi com algumas crianças Yanomami que testaram positivo por Covid, vieram a falecer. E as mães não tiveram o momento de se despedir deles com os rituais que se tem. E a partir disso vem os garimpeiros também, que levaram o corona, né, o Covid, para dentro da comunidade. E tem os desmatamentos que acontecem diariamente. Então, tudo que está relacionado com as comunidades, está relacionado com a floresta, está relacionado com o meio ambiente, que seja ela a fauna e a flora também. Então, quando uma coisa está em desequilíbrio ali, toda a gente que mora dentro do cerrado, dentro da floresta amazônica, enfim, sente esse impacto muito grande, muito, muito grande. Então, eu realmente tenho muito medo, tenho muito receio do que possa acontecer daqui para frente, porque o que está acontecendo dentro das comunidades que não é falado assim abertamente na mídia são coisas absurdas, assim. Lideranças estão sendo mortas, juventude está sendo morta, seja por garimpeiros, seja principalmente por madeireiros em algumas regiões do Brasil. Então isso me deixa muito assustado, assim, sabe? De saber que a gente pode sim
deixar de existir algumas comunidades, pode sim entrar em extinção alguns povos indígenas, e que não está sendo falado isso, e que a gente fala, e que a gente sempre falou sobre isso, só que, na verdade, nossa voz não está sendo ouvida, sabe? Por exemplo. Então, quando a gente fala que o garimpeiro está no lugar errado ali, que aquela terra não é para se fazer aquilo, é porque aquela terra é sagrada, porque aquela terra ali tem anciões, tem ancestral, tem uma energia e espiritualidade nossa, que não se deve mexer, então que tem que respeitar aquele espaço, que aquela árvore ali é centenária e que a gente vê ela não como uma árvore qualquer, a gente vê como um ancião, a gente vê como uma biblioteca de saberes, porque pra gente uma árvore, ela não é só uma árvore, ela tem diversas funções pra gente, entende? Então, quando isso tudo digamos que mexido pelo não indígena, acaba realmente impactando a gente diretamente na nossa saúde, tanto física como mental, como principalmente saúde espiritual, né? Então, eu fico realmente com medo desse desgoverno assim, só que a gente também não abaixa a cabeça nunca, né? Estamos aí mais de 1.500 aí resistindo, vamos resistir mais, mostrar que a gente consegue realmente estar, que a gente tem essa união, né? Que a gente consegue realmente estar junto para somar forças ali com os parentes. Sim, exatamente. Quando você fala que isso não vem de agora, eu super entendo, assim, eu acho que a gente está, a gente que eu falo que eu me solidarizo, assim, e entendo que isso é muito urgente de ser falado, mas este processo de matança, vou falar essa palavra porque eu acho que a gente tem que, né, ser bem realista, esse processo de matança está eh, desde 1500, né? E verdadeiramente nenhum governo até hoje fez nada quanto a isso, né? Existem algumas medidas aqui, umas coisas aqui, mas coisas paliativas, né? Sim, Assim que realmente não enxergam os povos originários como povos originários e de direito, né? Assim, é, vendo apenas como tem que cuidar aqui, tem que fazer um pouquinho aqui, tem que fazer para mídia ver, para inglês ver, né? Como eles falam assim. E isso dentro daquilo que a gente está vendo ultimamente, aquilo que a gente tem estudado também, isso vem mexendo muito com a gente, assim, né? E começa a dar uma revolta muito grande, né? Então, essa necessidade também de expor aquilo que a gente sente e de ouvir também o que você tem para falar é muito necessário, assim, sabe? sim. É uma coisa que eu sempre falo, né? Somos aí mais de 300 povos, mais de 270 línguas falantes só no Brasil. E ainda, sem contar com a galera isolada, que ainda está nesse processo, os indígenas semi-isolados também. Então, é muito louco você fazer uma política que tenta, por exemplo, contemplar ao máximo a gente quanto indígena, só que acaba que não contempla nem dois povos, três povos, pode contemplar um ou outro, mas aí 300 povos indígenas, nações indígenas, mais 300 na verdade, é complicado, né? Porque como é que você vai tentar unificar todo mundo, né? É impossível praticamente. E se tentar, vai ser mesmo um processo de colonizador, falar que todo mundo é índio, falar que todo mundo fala tupi, por exemplo, tudo mais. E é surreal isso, porque como eu falei, né? Existe já esse processo que eu falo que é um processo de colonização, esse processo de extermínio mesmo, de genocídio contra a gente, povos indígenas, há muito tempo. Por exemplo, tem indígenas hoje em dia que a língua está sendo perdida, sabe? Está sendo que eles não querem mais falar por medo, não tem seu território mais, que a gente, quanto indígena, a gente é muito ligado ao nosso território, sabe? Porque a gente entende que a terra, ela não é nossa terra, sabe? A gente é a terra, a gente faz parte da terra. E a gente e a terra é uma coisa só. A gente é a natureza e a natureza é uma coisa só. Então, quando a gente perde esse espaço, quando a gente perde, por exemplo, um exemplo muito claro, por exemplo, os Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Eles estão sem território ali, eles estão morrendo porque eles querem voltar para o mesmo território que eles estavam. E o território onde é que eles estão hoje em dia estão sofrendo por causa do agronegócio, fazendeiros e tudo mais, sendo mortos. Eu, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu tive lá em Dourados, numa comunidade. É, e é surreal, assim, eles têm que andar.
Inclusive, a casa de reza que eu fui naquela época foi queimada e tudo mais, dos Guarani. Então, tipo assim, eles tinham que andar, tipo, 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro para chegar na casa de reza e todos os lados, assim, do caminho, né, de barro, de chão, era agronegócio, era monocultura de milho, de soja e tudo. E no meio de tudo aquilo, daquelas fazendas, tudo tinha uma casa de reza que foi queimada recentemente, faz menos de um ano, se não me engano. E, e você vê que, por exemplo, minha família é do Nordeste, meu pai é do Pernambuco, ali, Funiô, minha mãe é Guajajara, e cada um tem uma realidade diferente uma da outra. E eu moro aqui, atualmente moro no Santuário, né, dos Pajés. Então cada um tem uma realidade diferente da outra. Por exemplo, a gente lá no Maranhão, a gente tá sofrendo muito com os madeireiros, com o agronegócio, muito forte, assim, de ser morto realmente pelos madeireiros, principalmente. Então, assim, né, nessa época de Covid, eu recebi vídeos lá da comunidade de madeireiro do outro lado do rio, derrubando as árvores, rindo, atirando nos indígenas. Teve até um post, se não me engano, no Mídia Índia sobre isso. Então, para você ver que para eles não existe um limite, sabe? Enquanto a gente está ali resguardado para não morrer, porque essa guerra, por exemplo, essa guerra biológica já vem desde a época da invasão do Brasil, por exemplo. O primeiro jeito de genocídio que aconteceu, a primeira fase do genocídio, foi um genocídio a partir de uma guerra biológica, que foi as doenças que chegaram para a gente, enquanto indígena, e que a gente não estava preparado para aquilo. Então a gente morreu primeiro por causa de doenças, depois por causa enfim, de ser caçados, enfim. Então, para eles não existe esse limite, né? Para eles, no sentido de esse governo, enfim, eles não existe um limite de entender que a gente também é humano. Eles estão num processo um processo que eu falo muito, que é esse processo de desumanização do ser indígena, sabe? Porque a partir do momento que você tira fala que aquele ser humano não é mais humano, e realmente tira essa humanidade dele, ele se torna tipo um bicho e que esse bicho não tem direito à vida, não tem direito a se reproduzir, não tem direito a nada. E aí pode matar, pode fazer o que você quiser sem ter esse peso na consciência. É assim que eu entendo todo esse processo que até hoje acontece com a gente enquanto indígenas. Eles realmente querem tornar a gente animais, selvagem, aquele bicho, e querem matar, querem falar, por exemplo, falas do presidente, né? Não vamos deixar nenhum sentimento de terra para os indígenas. É, eles não são mais indígenas, essas coisas assim, que são falas que realmente incentivam cada vez mais o pessoal a matar a gente, realmente matar. Não é só odiar, né? É o ato realmente de tirar a vida do indígena, né? E, e eu fico vendo, por exemplo, tivemos várias políticas aí que hoje em dia ainda tem. Só que, por exemplo, a FUNAI hoje em dia ela tá sucateada, começou de dentro para fora, a FUNAI foi sucateada muito grande. A CESAI também está sendo sucateada, a CESAI é o Sistema de Saúde Indígena, né? Então, nossas políticas públicas que a gente conseguiu, hoje em dia estão sendo sucateada, muito grande, e a gente não tem onde recorrer mais, porque hoje em dia, se a gente for recorrer à FUNAI para demarcar as terras, pedir apoio, a FUNAI não ajuda, porque tem muitos anti-indígenas que trabalham dentro da FUNAI. A CESAI é outra que tenta ajudar de qualquer jeito que pode ali, mas também não tem recurso, não tem nada. Quase foi extinta a FUNAI, a CESAI recentemente. Então, é um processo que ainda tá acontecendo, sabe? É muito doloroso, assim. Ô, Fechá, pela sua fala, eu percebo que também, você disse aí que eu acho isso, é visível isso, ainda mais com esse desgoverno do Jair Bolsonaro, sobre essa questão, ainda mais agora, de uma tentativa de controlar os corpos indígenas também, né? A gente percebe agora coronavírus de um lado, os invasores que são os donos entre aspas, né? Que são o agronegócio, vamos falar assim, de um lado que eles são invasores, né? Aí eu fico pensando, é uma luta que acaba sendo um pouco solitária, né? Porque você não pode mais confiar na FUNAI, que ela está sucateada. Eu fico pensando em quem confiar, assim, em quem que vocês podem confiar para lutar com a causa, para defender, porque parece que não tem ninguém
em que a gente possa mais confiar. Pois é. Então, a gente, enquanto indígena, a gente se recorre aos outros parentes, por exemplo. A gente tem esses links para saber o que está acontecendo, provavelmente em outras. É, quanto eu digo isso, por exemplo, esses links de comunicação entre a gente. A gente se conhece, a gente se fala. E a gente recorre realmente, por exemplo, ao Ministério Público, ao MPF, ao governo, seja procuradoria, enfim. A gente tenta recorrer aos meios legais. Quando a gente é ouvido, quando a gente é recebido, a gente tem esse processo aceito, digamos assim, mas a gente não tem muito a quem recorrer realmente. A gente fica muito realmente solitário ali, sozinho. Muitas vezes as comunidades ficam isoladas, sem poder recorrer a ninguém. Então, a gente não tem muito a quem recorrer, né? Porque nossos órgãos de proteção não estão mais protegendo, não estão mais ajudando a gente, não estão mais é, sendo sendo realmente algo que foi criado para nossa proteção, né? Então, muitas vezes as pessoas recorrem até as mídias de fora, por exemplo, sabe? As mídias de fora, muitas vezes elas ajudam mais, o governo de fora ajuda mais do que o governo daqui mesmo, as pessoas que estão aqui mesmo, sabe? A gente tem até um histórico disso, assim, né? Se a gente for pensar, a FUNAI hoje, né? Mas antes da FUNAI era o SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio. Que a gente procura reportagens sobre esses dois serviços, o que a gente vê de falcatrua, agindo contra, né, o índio, é uma loucura isso. Isso é uma loucura. O tanto de reportagem que a gente encontra de fraude, desses serviços estarem servindo aos grileiros, aos madeireiros. Então a gente fala, que serviço que proteção é essa? Essa Pois, proteção não existe, ela nunca existiu, na verdade. É mais uma fantasia que foi inventada, né? com certeza. E você falou bem, o SPI, nosso SPI foi como é que eu posso dizer? Que antecedeu realmente a FUNAI, muito problemático, muito problemático. Se você for ver documentos sobre o SPI, é muito problemático. Eles usavam indígenas para caçar indígenas, literalmente, indígenas. Eles armavam indígenas e falavam, vai caçar aquele outro parente, sabe? É surreal o jeito que tem as fotos, assim, de indígena carregando outros parentes em pau de arara, batendo, torturando os indígenas, assim. O SPI foi só mais um projeto de botar indígena contra indígena, o que acontece hoje em dia também, né? Que eles botam parentes contra parentes, porque assim o governo ganha mais com isso, sabe? E hoje em dia realmente eu me pergunto isso, né? Produção para quem? Direito à vida é para quem? De quem, né? Porque se a gente for gritar, se a gente for falar, por exemplo, vamos demarcar uma terra. Por exemplo, aqui do Santuário, né? Foi a primeira terra indígena demarcada aqui dentro do Distrito Federal, em Brasília, onde eu moro. Meu pai teve a história dele de mais de 47 anos tentando demarcar essa terra. E teve várias ameaças de morte, enfim. Várias pessoas vieram ajudar, várias pessoas vieram atrapalhar também. E ele sempre gritou, né, para demarcar essa terra, demarcar esse território aqui. E no final das contas ele nem viu o território demarcado, digamos que ele não viu pessoalmente, né, em vida. Ele viu em outro plano. É, então a gente fala muito sobre isso, né? Quanto mais você recorre a esses direitos, seja demarcação de terra, educação, saúde no meio indígena, você é caçado, você é morto, você é ameaçado, entende? Então, e aí quando a gente vai recorrer a, por exemplo, esses órgãos de proteção, esses órgãos de proteção abrem aí um processo que tem a burocracia que você desiste no meio do caminho muitas vezes, porque até o processo terminar toda a burocracia, eu mesmo, quando o processo de demarcação começou, eu era criança, já tô com 20 e poucos anos, sabe? Demarcou um dia desses aqui, não faz nem que com 2018 a gente assinou um acordo. Não, primeiro a gente leu o primeiro acordo no primeiro semestre, no segundo semestre a gente assinou o acordo em 2018. 2019 começou o processo de demarcar geograficamente os pontos do que era a terra do santuário e o que não era.
E só agora, em 2020, que começou realmente esse processo de demarcação física, de botar um alambrado, falar, não, isso aqui realmente é terra indígena, isso daqui é Brasília e tudo mais. Então, demorou aí, só eu na minha vida toda demorou mais de 20 anos aí. Meu pai, como eu falei, teve mais de 47 anos tentando demarcar essa terra, morreu para demarcar ela. A gente só conseguiu assinar um acordo decente depois que ele veio a falecer. E eu fico pensando assim, em outros indígenas também, né? Que morrem, muitas lideranças morrem aí. A gente vê passar na mídia que muitas lideranças estão morrendo por defender a terra. Muitas lideranças, por exemplo, defender a educação, no sentido de, não, a gente indígena tem que ter uma educação específica. A gente quer ter terras, escola dentro das comunidades e tudo mais. Defender a saúde, a gente vê aí pessoas sendo caçadas, o recurso não chegando, por exemplo, ontem mesmo saiu reportagem de recursos de pessoas que estavam, se eu não me engano, roubando recursos que foi destinado aos povos indígenas, sabe? Para combater essa pandemia do corona, do Covid-19. Então, eu sempre pergunto, né? Eu faço realmente essas perguntas. Proteção para quem? Direito à vida para quem? Se a gente, quando a gente vai reivindicar um direito, a gente acaba morrendo reivindicando aquele direito, sabe? Muitas vezes a luta fica para a juventude, como eu, como outros indígenas, por exemplo. A luta do meu pai de demarcar a terra, ele não conseguiu finalizar, mas passou para mim, para meu irmão, para minha família, e a gente conseguiu finalizar a luta dele, sabe? E muitas vezes nem consegue passar para os mais jovens, porque os mais jovens já estão tão cansados, já estão tão saturados, e muitas vezes nem conseguem chegar à juventude para poder falar, para poder lutar, que aí aquela luta se para ali, sabe? Eu fico pensativo demais, muitas vezes muito triste, muitas vezes eu fico pensando sobre se isso tudo é, se isso tudo é real, sabe? Se isso tudo da gente, por exemplo, lutar pela vida e não ter esse direito à vida é real, se a gente lutar pelo mínimo de uma terra ali, um pequeno hectare de terra, e a gente não conseguir aquilo e ser caçado como bichos é real mesmo, sabe? Porque dói é uma coisa aí que a gente já tem essa memória geneticamente já de ser caçado, de haver esse extermínio, esse genocídio, sabe? Então, realmente, muitas essas perguntas. A proteção vai para quem, né? Políticas públicas para quem também? Até onde essas políticas públicas chegam? Para quem são essas pessoas que elas foram feitas, né? Dá pra ouvir pessoas. Deu para ouvir sim. Nossa, é tão forte essas coisas que você fala, porque parece que a gente vai vendo e fica tentando, de repente, tentar encontrar um caminho, uma solução, parece que não há, né? Parece que se a gente não tem mais, enquanto país, órgãos que possam fazer a defesa, né, dos direitos, que inclusive está na Constituição isso também, né, gente? Que por sinal não é colocada em prova. Eu acho que na verdade a Constituição, na verdade, ela já faz um tempo que ela não está seguindo muito a sua diretriz, né? E aí, num processo como a gente está vivendo agora, de um desgoverno tão truculento, parece que isso se intensifica. Talvez a minha pergunta é, além desses canais, quando você disse da MP, de buscar uma forma legal de tentar, em busca desses direitos, né? Porque a gente, como você mesmo disse, a própria FUNAI está escateada e a gente logo percebe, até tem documentários, filmes, o quanto o passado, né, tanto da FUNAI, da SBI, que não foi muito bom. Mas, por exemplo, dentro do parlamento, como você vê, assim, talvez uma questão até de juventude, você consegue encontrar dentro dessa juventude pessoas assim, que nem você, sabe, em busca de lutar por esses direitos, assim, dentro do parlamento, porque é mais uma voz que vai se somando, vai se somando, vai se somando, como diz, né, João Cabral de Melo Neto, é uma coisa vai tecendo a outra, né, e vai se formando uma rede. Eu acho que talvez pode ser um caminho também de se instaurar uma rede. A gente percebe que vê pessoas públicas indígenas isoladas,
mas eu acho que talvez sozinha, não que ela esteja sozinha, mas a gente vê que a mídia também não está a favor de vocês, a gente percebe. Ela nunca faz uma cobertura que dê essa leitura. Então, por exemplo, como que você vê essa juventude ou as pessoas que estudam essa questão da política mesmo, de entrar lá exatamente para ganhar voz, para fortalecer essas comunidades? Então, sobre parlamentar essas políticas, tem a gente fala muito sobre esse retrocesso e tudo, mas a gente também fala, por exemplo, que a gente tem pessoas que estão no meio político, né? A gente tem pessoas indígenas que estão no meio político, por exemplo, se eu não me engano, essa semana teve. A gente conseguiu ganhar, né? Que o governo realmente olhe pra gente e tenha aqueles direitos todos como indígena que proteja a gente enquanto essa pandemia não passa, entende? A PIB conseguiu ganhar com o advogado Eloy Terena ali. Então a gente é uma luta dos povos indígenas, né? Foi toda uma força ali vinculada a esse processo e tudo. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, se eu não me engano, tem deputado federal indígena, a Joênio Wapichana. A gente tem parlamentares ali, deputados e tudo mais, que apoiam, né, a causa indígena, que se dizem indigenistas, mas a gente, quanto juventude, eu tenho um colega, né, um conhecido, Munduruku, que ele tem o sonho dele é ser presidente do Brasil futuramente. E assim, a gente dá total apoio, a gente apoia, ele sempre a gente podendo ajudar, chamar ele pro, digamos assim, para esse rolê meio político, né? Esse meio político mesmo, a gente tá chamando, e ele tá sempre no meio também dessas causas, tá crescendo a voz dele, tá se ouvindo mais também. Então a gente, quanto juventude, a gente quer ocupar esses espaços. Só que como é que eu posso falar? A gente já ocupa certos espaços, né, quanto indígena. A gente tem indígena aí em várias áreas possíveis aí, seja ela até mesmo a área do teatro, né, a área da ser atriz e tudo mais. Temos indígena advogado, indígena doutor e tudo, mas é porque o governo mesmo, ele não vê a gente quando a gente entra nesses espaços, né? A gente é muito, como é que a gente pode falar? Não julgado, mas eles acham que a gente não tem essa capacidade de estar naquele lugar, por exemplo. E tendo, por exemplo, a primeira deputada mulher indígena depois do Juruna, foi muito importante, né? Porque a gente vê que realmente a nossa luta enquanto indígena está sendo ouvida. A gente conseguiu colocar uma mulher indígena dentro de onde a gente não imaginava, por exemplo. Teve, por exemplo, a Soninha Guajajara, né, também, que se elegeu a presidente do Brasil. Então a gente vê que a gente indígena, a gente está querendo ocupar esses espaços. A gente só, digamos que a gente tem que ter realmente essa rede, né, que, como você falou, de apoio, seja ela de indígenas ou de não indígenas. E a gente tem esses espaços. Só que muitas vezes esses espaços, eles são muito apagados, são muito visibilizados muitas vezes, sabe? Então, eu acredito que a gente, quanto juventude, a gente, por exemplo, é, futuramente cientista social, não sei, tenho amigos também da área das ciências políticas, a gente vai querer ocupar esses espaços sim, a gente vai querer estudar, vai querer falar sobre isso futuramente com um diploma, né? Porque se a gente falar agora, a gente não tem essa voz, esse espaço de voz válida. Porque para o não indígena tem que ter o diploma para falar. Não, você só pode falar sobre isso e a gente achar que é certo quando você tiver um diploma. Quando você tiver um diploma de doutor, de cientista político, enfim, de antropólogo, você vai poder falar. Até então, você não vai poder falar. E você pode falar, né? Mas a gente não vai ouvir e vai dar voz, digamos assim. Então, a gente, quanto juventude, a gente está assim querendo lutar para ocupar esses espaços. A gente tem muitas frentes aí indígenas da juventude, né? Várias juventudes, seja ela, por exemplo, do meu povo Guajajara, tem no Maranhão a juventude indígena já, com pautas que a gente está trazendo também para o movimento, tentando mesclar com o movimento maior, né? Que é o movimento de demarcação de terra, educação e saúde. A gente está querendo mesclar outras pautas também, que a gente, como juventude, está vendo que surge, que está surgindo e que a gente está pautando isso. Tem outros movimentos de juventude também ali, do Chucuru, de Ororubá também, tem um movimento de juventude muito forte atualmente hoje no Brasil quanto juventude indígena. E que a gente está entrando nessas pautas políticas, querendo ou não querendo, a gente fala sobre política, né?
A gente fala sobre política praticamente todo dia. Se a gente reivindica o direito contra a juventude, a gente está falando sobre política. E quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre o governo e o desgoverno, né? A gente fala também sobre ocupar cargos futuramente. Mas eu mesmo, eu não me vejo assim ocupando um cargo na política em si, né? Seja ela, enfim, um cargo grande na política. Eu não gosto muito dessa política porque o medo que eu tenho é da gente estar ali naquele momento de estar na política, ocupar aquele espaço e na verdade só ser a cara, né, da política, só ser aquilo e por trás não ter mudado nada, está continuando sendo aquilo que sempre foi. E a gente tentar mudar, mudar, mudar e não conseguir, né? Às vezes até o medo de se corromper a partir disso. Então, eu mesmo não me vejo assim, enquanto juventude, futuramente, não sei, eu não me vejo num cargo de política, eu tenho um receio disso, né? Porque quando você tá ali, você vai tentar ajudar, a gente tenta ajudar sempre o parente. Só que acaba que você é muito perseguido mesmo. Eu não sei, acho que acaba que tem que ser muito forte para não realmente não cair, né? Não abaixar a cabeça para essa política que já existe há muito tempo. Não sei, eu boto fé na juventude que tá vindo, apoio super todos eles com todas as pautas que eles estão falando de querer ser alguém político, por exemplo, querer ser presidente, querer ser deputado, enfim, juiz e tudo mais. Mas eu não me vejo. Pode ser que mude essa ideia, né? Essa visão. Pode ser que mude futuramente. Só que eu não me vejo dentro da política mais, digamos, como um deputado, algo nesse sentido. Mas apoio os outros parentes que estão lá na luta. Também querendo. Você comentou que, por exemplo, no seu caso, teve a luta do seu pai, que passou para você sobre as terras, que passou para o teu irmão e tudo mais. E comentou que tem alguns jovens que também acabam se desmotivando. Eu quero saber o seguinte, assim, nesses discursos de ódio, né, até em questão, antes mesmo do nosso presidente se ganhar a eleição, ele comentou que se ele ganhasse, realmente ele iria extinguir, né, que ele queria extinguir as comunidades indígenas. E ele ganhou. E aí eu quero saber assim, de acordo com essa desmotivação que você falou, que alguns jovens têm em relação a isso, esses boicotes e esses futuros e boicotes presentes do governo em relação às comunidades, como é que vocês, jovens, né, da comunidade, conseguem levantar esses jovens que estão desmotivados para poder, assim, estar lado a lado com vocês e lutando por essa causa, com esses boicotes, né, com esses discursos de ódios que vêm praticamente, que eu não digo mais que é camuflado, mas para mim já é escancarado. Como que vocês conseguem, assim, fazer com que esses jovens que hoje possam ser que estão desmotivados lutem com vocês? Então, sobre isso, eu mesmo já tive muito desmotivado sobre a luta mesmo. Eu já quis parar, já tive um tempo afastado do que se diz nessa luta da juventude, enfim, luta dos indígenas. Já me afastei muito da causa. Não queria estar presente nisso, porque eu não via, eu não conseguia enxergar naquele momento ali que eu me afastei, eu não conseguia enxergar, como é que pode dizer, um futuro bem, uma coisa boa, o medo mesmo até o medo de morrer mesmo foi muito presente, né? Então, já tive. Aí quando eu voltei ali com os. Porque eu tô na luta desde pequeno, né? Quando você nasce indígena, você já nasce na luta, né? A gente sempre fala isso aqui em casa, e enfim, eu também vejo outros indígenas. E acaba que a gente, por exemplo, eu já fui filho de liderança, sou filho de liderança e tudo mais, conhece outros filhos de lideranças, né? Que estão sendo educados também para ocupar esses espaços que os pais já ocuparam antes. E também reivindicar e começar também uma própria história, uma própria luta. E o que me deixou mais nesse,
que me motivou mais foi a ajuda realmente de outros parentes, por exemplo, de outros amigos, que falaram a importância de estar naquele espaço, a importância daquela voz, a importância de realmente estar junto e falar. E, por exemplo, uma voz sozinha, ela não é escutada muitas vezes, mas se você estiver junto com outros parentes, sua voz também vai ser escutada, vai ser ecoada. Eu tenho amigos hoje que se afastaram muito, muito, muito hoje da causa, não querem falar sobre política, têm medo de falar sobre, enfim, nossas lutas, nossas militâncias e tudo mais. Eu fiquei muito triste, assim, porque eu vi muitos amigos meus que a gente começou junto nisso, né, desde 14, 15 anos de idade, e que hoje em dia se afastaram muito, não querem, enfim, querem ter, digamos, uma vida normal, sabe? Querem ter uma vida como qualquer outra pessoa normal, sem ter receio de sofrer represálias em redes sociais, sem ser ameaçado em redes sociais, algo nesse sentido. E com esse governo, ele incentivou muito isso. Na verdade, ele só foi eleito, né, porque tem uma grande massa de pessoas que pensam como ele. Ele não foi eleito assim em vão. Ninguém é eleito em vão. Ele foi eleito porque existem pessoas racistas, existem pessoas machistas, enfim, LGBTfóbicas e tudo mais. E que as pessoas não. As pessoas ficam, ai, mas como é que ele foi eleito? Gente, a grande massa do Brasil, hoje em dia, são essas pessoas que elegeram ele. São essas pessoas que chegam, que a gente vê vídeos aí, né? Xingando entregadores, batendo no pessoal e tudo mais. E é essas pessoas que sempre existiram, provavelmente sempre vão existir, né? Porque essas pessoas, elas não têm um histórico de perda e de morte muito grande. Elas sempre estiveram no poder, sempre tiveram dinheiro, sempre tiveram aquela status de elite. E eu via naquele momento, meus amigos também, muitos quando se afastaram, que como é que a gente vai ser contraponto a essas pessoas, né? Que sempre estiveram digamos que nessa classe mais alta, nesse poder. E isso me desmotivou muito. E aí, logo que meu pai também veio a falecer, por causa da luta, né? Por causa de tudo que aconteceu. Ele veio a falecer. Me desmotivou mais ainda. Eu não queria realmente estar presente. Eu não queria mais me fazer presente na luta. As pessoas vieram atrás de mim, muitas lideranças, para conversar. Oh, não, mas é importante você estar lá, enquanto juventude. Enquanto filho também de quem você honrando a história do seu pai e tudo mais. E aí, por exemplo, quando o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro foi eleito, eu tive digamos assim, um surto, assim, eu não queria mais estar na cidade, eu queria voltar para minha comunidade. Eu já pensei logo que a gente ia morrer, que a gente ia ser exterminado. Hoje ele foi eleito, amanhã já estaria o pessoal matando a gente e tudo mais. Eu fiquei muito assustado, assim, tive muitos problemas, assim, pessoais meus que eu não conseguia. Eu tinha um medo de sair realmente, porque quando eu saio, por exemplo, eu tô pintado. Tipo, eu tô pintado, tô tipo todo pintado e tudo. E normalmente eu saio assim na rua. E depois que ele foi eleito, eu vi muitas pessoas, as pessoas já existiam um certo olhar, mas eu vi as pessoas falando com certos comentários, por exemplo, comentários racistas, preconceituosos, enquanto eu ser indígena e tudo mais. Então eu fiquei com muito medo de sair e tudo. E aí eu fui recorrer realmente aos meus amigos da juventude, né? Meus amigos indígenas. E a gente se consolou ali, viu que não era um problema, não era um pensamento só meu, por exemplo. Muitos pensamentos eram compartilhados entre outros amigos também. E, o que a gente fez, né? A gente tentou reunir forças, principalmente com os nossos mais velhos, nossos anciões, tentar pedir explicações e tudo. Tentar pedir essa força mesmo. E hoje eu tô aqui, né? Porque tem outros também que estão comigo. E eu tô com eles e com elas, enfim. Nessa luta, nessa causa. A gente tem digamos que essa rede da juventude, como eu tinha falado antes. E que a gente tenta não se desmotivar. É difícil se manter nesse espaço, porque, por exemplo, quando você começa a ocupar esse espaço, começa a ter essa voz, essas pessoas, por exemplo, que elegeram o presidente, já chegam com falas de ameaças, por exemplo, semana passada, eu tive várias ameaças de pessoas assim, dizendo que ia vir fazer e acontecer, que iria vir aqui onde eu moro,
falaram que era pra me preparar, falaram que, enfim, tirei vários prints, né, desses comentários. As pessoas vêm muito com a fala de, mas você não é indígena, porque você tá usando celular, você não tem um fenótipo indígena, sabe? Então essas pessoas, elas sempre vêm com esse discurso de ódio e tudo mais, que desmotiva muito, muito, muito mesmo, assim. Mas eu não tô só, né? Eu não tô só, não é só eu também tô com forças ancestrais comigo, que sempre me fortalece muito. A gente também, eu particularmente me pego muito com minha força espiritual, com minha espiritualidade, com minha força ancestral. Tento muito ter um contato com meu pai no que diz respeito ao nosso mundo, nossa cosmovisão, né? E eu acho que isso me deixa forte, eu acabo fortalecendo também outros amigos meus. Amigos meus recorrem muito a mim também para conversar, para muitas vezes até para chorar mesmo, a gente se reúne para chorar, vamos chorar sobre o que acontece e tudo mais. Então acho que é isso, acho que a gente está aprendendo a ser essas jovens lideranças hoje em dia. A gente está aprendendo a lidar com tudo isso e, e eu acho que é assim que a gente não se desmotiva, sabe, tanto. Basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, reunindo forças enquanto juventude, a gente consegue combater isso nas redes sociais, digamos assim, nessas mídias sociais. A gente vive um emburrecimento há muito tempo, né? Desde 1500 a gente vive um emburrecimento por parte da sociedade no que diz respeito à questão de história, né? Nós somos um país que não temos história. Nós não, e a gente, na verdade, enaltece talvez uma outra história que é narrada, né? Que inclusive os livros não contam a verdadeira história. Então, acho que, e aí, naturalmente, é resultado do que nós temos hoje. É fato o que você diz que ele não está ali à toa, né? Esse presidente, não considero como um presidente para mim, mas ele tá ali porque realmente ele acaba sendo, nesse momento, como poderia ser em outro momento também, porque isso já é uma questão de anos, de décadas, de séculos, ele é reflexo dessa sociedade que aí está. Né? Não é preciso nem a gente dar nomes, né? Mas a gente, como você mesmo disse, você acaba hoje sendo ameaçado por anônimos, que simplesmente ou é um seguidor, ou é porque simplesmente se vê representado por um ser como esse, entendeu? Mas isso é tudo um emborrecimento, que as pessoas não têm conhecimento da causa, não entende a história, não sabe exatamente o que é, como se passa. As pessoas estão, eu falo burras mesmo, no sentido de elas, olha só, elas têm uma interpretação do indígena, como a gente chegou a ver uns vídeos no início do processo, até de um advogado que trabalhava dentro da FUNAI, e ele foi muito articuloso de mudar todo o conceito de articulação dele, de poder, não, mas índio não veste roupa. Isso lá em documentários e filmes que a gente viu em 80, 1980. Então, olha só como é a situação. Então, parece que só vai empoderando mais isso. Né? Então, hoje porque índio não usa ter celular, índio não anda não está na cidade, o índio tem que estar pelado na tribo, nesse tipo de coisa, porque até nessa nomenclatura as pessoas não têm a competência, a inteligência de poder entender. Com Né? certeza, com certeza. Digamos que a juventude está vindo muito com essa pauta, né? Uma coisa que me irrita muito é que acaba que a gente acaba sendo os didáticos, né? Os professores dessas pessoas. E eu falo, eu não quero ser professor de ninguém, eu só tô falando um pouco da minha vivência, eu não quero educar ninguém. Eu quero que as pessoas entendam o que acontece e que elas podem, enfim, se ela quiser continuar no que ela acha, que continue, mas eu tô ali para falar. Eu não quero que as pessoas peguem aquilo, né? E falar, professor, não, gente, eu só tô ali para falar um pouco da minha vivência, um pouco das minhas lutas e tudo mais. E acaba que a gente fica educando essas pessoas e é chato, porque é um círculo ali que não acaba. Aquela pessoa, beleza, aquela pessoa entendeu todo esse processo. Aí chega uma outra pessoa e começa aquele círculo de novo. E a outra pessoa, parece que a gente não sai desse círculo ali de ensinar, de sempre estar ensinando, e as pessoas muitas vezes nunca entender. Até mesmo como você falou, nas nomenclaturas mesmo, por exemplo,
a pessoa usa muito índio, usa muito tribo, usa muito os tupiniquins, por exemplo. E é surreal isso, porque eu sempre tento explicar, a juventude sempre tenta explicar, a gente tá vindo muito com essa pauta mesmo de quais os termos certos para tratar com a gente, né? Para a gente não se sentir ofendido e nem usar termos pejorativos com a gente, por exemplo. A gente quanto indígena. Como é que a gente também fala que a gente se moldou para não se perder nessa sociedade? Hoje em dia a gente usa o celular porque todo mundo usa o celular. A gente usa roupa porque todo mundo usa roupa. Se a gente fosse usar nossos adornos na rua, a gente seria preso, por exemplo, por, sei lá, assédio, por alguma coisa nesse sentido. A gente fala português hoje em dia porque é para se comunicar, que é a língua que todo mundo vai entender. Mas a gente, por exemplo, fala nossas línguas também. E tem aqueles que não falam língua porque perderam no processo de invasão. Então, as pessoas hoje em dia, eu acho que muitas. Na verdade, eu acredito que algumas chegam até a ser mesmo esse processo de emborrecimento, mas outras são mais sem ignorância mesmo, de achar que a verdade dela é a única que existe, que é a verdadeira, que não existe outra verdade, que aquela é a única. E é uma coisa que eu falo muito também, a minha verdade, ela não é a única verdade. Se a gente for pegar realmente um contexto indígena, a gente vai pegar verdades, várias realidades, várias vivências diferentes da minha, sabe? Como eu falei, somos aí mais de 300 povos, mais de 270 línguas falantes, então cada realidade é diferente uma da outra, até mesmo dentro do próprio povo, porque, por exemplo, dentro das aldeias, dentro de territórios, tem um território maior, né? E dentro desse território tem comunidades, aldeias separadas umas das outras. Opa, voltei. E tem comunidades separadas uma das outras. E dentro dessas comunidades pode ser que a realidade seja divergente uma da outra. Apesar de ser o mesmo povo, falar a mesma língua. Então, é muito louco isso, sabe? Porque a gente sempre tenta explicar que a gente está nesse meio, né? No mundo, na sociedade não indígena, atrás de, por exemplo, atrás de uma educação melhor, atrás de saber, de ampliar nossos saberes, que é uma coisa que eu sempre digo, que o indígena ele já tem esses saberes já. A gente, por exemplo, eu dou muito exemplo da medicina. A gente sabe, por exemplo, que uma raiz, que uma planta, que uma semente serve para uma determinada, enfim, determinada cura de uma doença, determinada cura de uma dor, algo nesse sentido. A gente já tem o domínio, por exemplo, da arquitetura, né? A gente consegue fazer uma oca sem precisar de, sei lá, desses tantos aparelhos aí tecnológicos que tem, de medir, de centímetros, isso aqui. Não, a gente pisa no chão, mentaliza ali e vai fazendo na cabeça ali, sabe? Também sobre a história, né? A história que é ensinada, eu tive a escolaridade dupla, a escolaridade na aldeia e a escolaridade no meio não indígena. Não, que foi na cidade, isso mesmo, na aldeia e na cidade. E até a história que é passado pra gente, esses heróis que hoje são, que, por exemplo, tem escola com o nome deles, esses generais, essas coisas. O que foi ensinado para mim quando eu estudei na comunidade, dessa visão de história, eram outros heróis, eram outras histórias. Eram os heróis, por exemplo, nossos heróis que defenderam a gente, que lutaram para nossa sobrevivência, digamos assim. Que são heróis que não aparecem no livro de história, por exemplo. No livro de história, acho que o indígena tem, tipo, sei lá, se tiver 2 páginas, 3 é muito. Nesse livro de história que tem, e esse livro de história não contempla todo mundo, porque usa sempre esses termos muito pejorativos, como índio, como tribo, enfim, outros termos. Selvícolas, por exemplo, são vários termos que são usados e que a gente vem com essa contrapartida, né, propostas também, de que não, que a gente se moldou, que a gente se adaptou ao longo desses 1.500 anos, 1.520 anos aí, para sobreviver hoje em dia, sabe? Se eu tô aqui hoje em dia falando no celular, falando com vocês, é porque teve muitos antepassados meus que tiveram um processo mais dolorido que o meu, para eu estar hoje em dia aqui falando para vocês sobre um pouco da nossa vivência, da nossa experiência enquanto indígena. E muitas pessoas não entendem isso, assim. Eu, como universitário,
vejo o preconceito ali dentro da universidade, dentro da academia, muito grande, seja por parte de colegas de sala, de professores, de servidores da universidade, né? Então, assim, é muito louco que como a gente, enquanto indígena, é ainda ser muito folclorizado, aquela coisa, um índio a lenda, né? Só existia um índio em 1500, hoje em dia não existe mais indígena, sabe? Como se a gente realmente foi só uma passagem muito rápida na história do que se diz Brasil e que a gente não existe mais. E você falou muito bem uma coisa de que a gente é ensinado muitas coisas que não é nossa. Por exemplo, a história não é nossa. O direito que a gente estuda não é nosso, ele vem dos gregos e romanos e afins, ele não é nosso direito mesmo. Enfim, até matemática e tudo mais. Tudo que a gente estuda, o português não é nosso, por exemplo. Então, tipo, tudo que a gente estuda é muito aquele Brasil colônia ainda. Tudo que a gente tem de informação, que a gente deusa, por exemplo, muito os Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz, o brasileiro quer fazer e tudo mais. E a gente é rico de história, a gente é rico de diversidade, rico de cultura, e as pessoas não olham para cá, por exemplo, sabe? É muito louco isso, porque esse processo de doutrina já está enraizado muitas vezes, sabe? E aí quando você vai falar, por exemplo, do indígena no Brasil, ah não, mas existe índio no Brasil ainda? Existe indígena? Como assim? Como assim tem um indígena na cidade? Como assim? Tem comunidades indígenas que estão no meio urbano, por exemplo, sabe? A galera não entende isso. E falando um pouquinho sobre o meio urbano rapidinho, quando a pessoa fala, por exemplo, indígena em contexto urbano, eu sempre falo, não, contexto urbano por quê? Se antes da cidade estar aqui, quem estava aqui na aldeia indígena era território indígena. Se hoje a gente está, digamos que nessa margem próximo à cidade do meio urbano, é porque a gente foi empurrado nesse processo para ficar quanto mais distante da cidade, né, melhor, porque é muito mais fácil esses governos, seja ele presidente, seja governador de cidades, enfim, das cidades grandes, falar que ali existiu indígenas do que falar que ali ainda tem indígenas, sabe? É, é muito é muito louco, assim, esse processo de apagamento que acontece com a gente. E é uma luta constante, né, Tatiá? Porque, assim, você falou da academia, eu vejo professores no curso de artes cênicas colocando disciplinas como cultura ameríndia, esses termos que podem ser ruins, assim, para a comunidade indígena, né? Ameríndia, afro-ameríndia, esses nomes que trazem certo incômodo, que ainda mais dentro da academia, que são professores, que são formados, doutores, né, dando uma matéria com o título de Cultura Ameríndia, Performance Teatral Ameríndia. É bizarro, assim, né? Sim, sim. Aí você falou dos nossos heróis mesmo, assim. Por exemplo, a Avenida Mendes Sá. Mendes Sá foi um cara que matou todo mundo ali e tal, e a gente carrega como heróis, né, os salvadores. Nossa, eu fico horrorizado, assim, eu fico muito nervoso quando eu começo a pensar sobre isso, assim. Ainda mais agora, nesse desgoverno, e que a gente tem que estar junto com os nossos mesmo, né? Eu penso muito sobre isso, sabe? Ainda mais depois das eleições, assim. É um momento que a gente tem que estar muito com os nossos, para pensar, criar alternativas, estar juntos, assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a Sônia Guajajara lá lutando também, essas vozes, né, que tem uma tentativa, que são 520 anos aí tentando calar os corpos indígenas, tentando controlar os corpos, e Sim. quando eu vejo pessoas assim, nesse lugar mesmo de representatividade, nossa, eu fico muito contente. Tchau, Abé, tudo bem? Eu gostaria só de levantar uma questão que eu considero bastante importante também. Você, como indígenas, os indígenas de forma geral, vocês têm uma vivência sustentável, né? E hoje, como nós, homens brancos, nós temos como principal objetivo o lucro e o poder, né? Então a gente sempre está em busca disso.
E hoje nós vemos diversas situações em que nós destruímos muito para o crescimento de poucos. Então, nós afetamos o meio ambiente, temos essa questão do aquecimento global, que já foi comprovado que nós temos grande influência nisso, recursos não renováveis. A gente sempre está em busca, por conta do capitalismo e as ações do homem branco, a destruição para o próprio crescimento, certo? E aí eu gostaria de perguntar para você, eu acredito que uma das respostas para que a gente deixe de ser um monstro pode estar exatamente na forma do indígena viver, né? Então, o meu questionamento é o seguinte: vocês como indígena, que conselho você daria que para salvar, eu não diria até nem o brasileiro, mas para salvar a humanidade, porque hoje nós estamos se autodestruindo, né? A gente está acabando com recursos da natureza, nós acabamos com os nossos, com os seres humanos também, como vocês, como os indígenas. Então, gostaria de saber se você pudesse dar um conselho para a gente ser um pouco mais sustentável. O que você diria para a gente, para o brasileiro ou para o ser humano? Então, eu vejo muito isso mesmo, eu vejo muito disso que você falou, né? Por exemplo, a Globo, ela fala muito que o agro é tudo, agro é técnica, agro é isso, agro é aquilo, né? Mas vocês estão destruindo tudo para quem, né? Para exportar para o pessoal de fora, porque no Brasil mesmo ele não tem isso. Não tem, por exemplo, uma alimentação, né? Poucas pessoas têm direito à alimentação saudável, né? É uma coisa que eu fico vendo muito assim. Eu acredito que não um conselho talvez, mas eu acho que entender o que o que a gente quanto indígena fala, eu acho que é um bom começo assim para tentar amenizar essa destruição, esse desmatamento, enfim, doenças e tudo mais. Eu acho que é o ouvir mesmo. Licença, que meu celular tá descarregando aqui. Tipo, acredito que seja o ouvir é muito importante, porque como é que a gente vai. Rapidinho. Como é que a gente vai salvar essas pessoas? Poxa, ficou torto aqui. Essas pessoas sem que elas entendam o que aconteceu, né? Porque, por exemplo, a gente está hoje em dia aqui, enquanto indígena, a gente sabe que houve um processo de invasão, um processo de genocídio, que é constante, que até hoje acontece, só que a gente ainda existe, né? A gente ainda é vivo, a gente ainda consegue contar nossas histórias. E eu acho que é uma coisa que eu falo, né? Eu acho que o capitalismo ele já venceu. Porque a partir do momento que você pega vidas e fala que, por exemplo, a terra tem um valor e as vidas que protegem a terra não têm um valor, porque, por exemplo, vamos, sei lá, construir tal coisa em determinado lugar. Eles querem sempre tirar o indígena dali e vamos monetizar isso. A gente dá tantos mil, sei lá, para você sair do seu território, para a gente, sei lá, criar uma hidrelétrica, passar uma rodovia, algo nesse sentido. Então, muitas das coisas que eu falo também é que eu fico vendo que, por exemplo, eu falo, poxa, o capitalismo já venceu. A partir do momento que você, por exemplo, quer matar, quer destruir em nome do dinheiro, em nome dessa ganância, né, do poder de querer ter mais, sendo que quando você morrer, você não vai levar junto com você isso, eu, eu falo isso, né, que é sempre bom ouvir os indígenas, sempre bom entender o que a gente quer passar, né, entender o que o indígena fala, enquanto quando a gente fala que o índio é terra, não dá para separar, o índio e as plantas são um ser só, entende? Porque como é que você vai salvar, por exemplo, o planeta Terra tentando fazer produtos plástico bio, não sei o que, papel bio, roupa bio, não sei o que, sendo que aquilo ali é massa, é bonito, mas e por trás daquilo tudo, né? E por trás do que a gente, quanto indígena, passa todo dia para proteger essa biodiversidade que existe nessas faunas e floras. Porque fazer, por exemplo, um plástico, falar que ele é biodegradável, bio não sei o quê,
é legal, mas você ainda vai continuar jogando plástico no chão, porque você acredita que ele vai, por exemplo, dentro de algumas semanas, sei lá, dias, ele vai se decompor e tudo, sabe? Então, eu acredito que é muito ouvir mais a gente, porque não dar o espaço de fala, não sobre esse espaço de fala, porque esse espaço de fala a gente já tem. É sobre ouvir as pessoas que estão nesses espaços, é sobre ouvir o que as pessoas indígenas têm a ensinar, porque, por exemplo, eu sempre tento remeter as memórias, muita memória da época da colonização, né, da época da invasão, que a gente ensinou muito os invasores ao que comer naquela época, né, as coisas mais saudáveis a que comer, como fazer certas bebidas, certos alimentos, sobre tomar banho, que banho era bom, que amenizava as doenças e tudo mais, entende? Então, eu acho que é muito sobre ouvir a gente mesmo, porque a gente tem como ajudar, por exemplo, tem como ajudar nesse processo de, de não. Como que eu posso dizer? Como é que pode dizer? Esse processo que a gente está se encaminhando, né? De a gente próprio se matar futuramente, a gente pode nem ter um oxigênio para a gente respirar, por exemplo. Então, acho que é muito ouvir a gente, que a gente tem modos e meios nossos tradicionais que podem ajudar. Por exemplo, eu moro aqui na cidade, mas eu não como comida 100% industrializada, por exemplo. Apesar de eu estar aqui no território aqui, que é do lado de um bairro muito caro em Brasília, a gente tem nossas roças, a gente tem nossas hortas, tudo orgânico, a gente tem nossa produção de farinha daqui, a gente tem nossas, como eu falei, nossas hortas que a gente come o alface, o tomate, a cenoura, a beterraba, a cebola, enfim. Nós temos nossos temperos daqui, entende? A gente recorre à rua, digamos assim, para pouquíssimas coisas, pouquíssimos alimentos, sabe? Então, como é que eu posso dizer? Enquanto uma pessoa acredita que, eu tô comendo uma coisa, como é que fala? Orgânica, sabe? Eu olho assim e falo, poxa, acho que isso daí não é orgânico não, sabe? Sempre tento dar certos conselhos, falar, poxa, por que você mesmo não planta faz uma hortinha pequenininha na sua casa, perto da janela, tenta produzir seu próprio alimento. Acho que reduzir nisso vai te fazer bem, sabe? Eu acho que o não indígena ele tem que aprender mais com o indígena, sabe? Mas é naquilo que eu falo, né? Não chegar ao indígena achando que a sua verdade é a verdadeira, né? A única que existe. Mas, digamos que esquecer aquilo tudo que você aprendeu ao longo dos seus anos de vida e ir com a cabeça aberta para aprender o que o indígena vai falar, por exemplo, sabe? Eu acho que vai muito nessa linha de ouvir realmente, absorver o que a gente tenha falado, o que a gente tenha a ensinar, sabe? Ô, Fetiá, eu vou voltar um pouquinho na questão da educação, né? O meu TCC ele foi feito em cima do título Relação étnico-raciais no ambiente escolar, né? Especificamente, eu estava querendo falar sobre a questão de discriminação mais na questão do negro mesmo, né? Mas automaticamente eu descobri uma lei de 2003 que obriga, né? Assim, obriga, né? O ensino racial, né? Assim, da cultura afro e da cultura indígena, inclusive, né? Além daquilo que a gente aprendeu, pelo menos do que eu aprendi no livro de história, aquela coisa do índio que pega o beija-flor, né? Aquela cultura toda, né? Fantasiosa do que é ser índio, né? Enfim, e também sobre aquilo que a gente aprendeu sobre a escravidão, né? E isso foi há pouco tempo, né? E aí, de repente, fazendo um questionário com os próprios professores, assim,
você começa, isso é uma lei de 2003, né? Você começa a ver que alguns não tinham nem conhecimento sobre essa lei, quer dizer assim, mesmo que o que o que a escola talvez, enfim, veja situações que sejam possíveis de discussão, não há essa discussão, assim, né? Primeiro que na escola onde eu fiz essa pesquisa de campo eram todos professores brancos, professoras brancas, loiras, lindas, né? Assim, todas modelo, né? E não existia essa preocupação. E os alunos, em sua grande maioria, eram negros, né? Então, assim, para elas não viam essa preocupação, né? E achavam que aquilo era normal, enfim, né? Um xingo aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, né? Então, aí eu acabei entendendo que dificilmente a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? Por meio da educação, porque a própria educação já burla isso. Por mais que a gente tenha uma lei, por mais que a gente tenha, enfim, ações que talvez obriguem a gente a conversar sobre isso e ter um ensino real do que seja isso, né? As pessoas que estão ensinando, elas não são preparadas para isso, né? E eu não sei nem se é questão de estar preparadas, mas é questão de não, sabe, parece que não afeta ela, né? Então, se não afeta, se não é de mim, então por que que eu vou falar sobre isso, assim, né? E é muito Bem, complicado. Eu dava aula de teatro até um tempo atrás e a gente resolveu fazer um espetáculo sobre a cidade, né? E aqui onde a gente mora, como quase todas as cidades do Brasil, né? Antes de ser uma cidade, existia um povoado indígena também. E foi um povoado que foi expulso, que foi morto, né? Para que essa cidade onde a gente mora existisse. Aí eu comecei a falar sobre isso, né? Aí, assim, uma menina, assim, era uma turma de 14 meninas, né? Crianças de 7, 8, 9 anos. Uma menina de uma escola particular sabia que aqui antigamente era habitado por povos indígenas. O resto, quando eu falei isso, não, professor, mas você está errado. Que não, sabe assim? Então, quer dizer, isso não foi passado. Aí eu falei, puta que pariu, né? Assim, eu não fui ensinado isso, elas estão continuando não sendo ensinadas também, né? Ai, então é uma coisa que realmente assim, você fala, não, peraí, então senta aqui, vamos conversar. Olha, eles foram expulsos, tá? Isso foi errado. A gente, aí você começa a explicar, olha, em 1500, aí você começa a contar a história real, né? Assim, e aí eu entro em paranoia, assim, porque eu falo, até quando vamos ensinar as nossas crianças erradas, assim, né? justamente até quando. Eu também fico pensando nisso, né? Uma boa parte da minha escolaridade foi na cidade. E é uma coisa que hoje em dia eu falo. Naquela época eu achava que era falta de conhecimento mesmo, mas hoje em dia eu vejo que é, é uma política de governos, enfim, a não falar sobre os indígenas, por exemplo, sabe? Existe uma política que, não sei, deve ter uma política que é escondida, mas ela existe, que é sobre não falar sobre indígenas, não falar que existiu indígenas, falar sobre nada. Eu penso um dia ser professor também, eu acho que pensar, trabalhar nisso na minha cabeça ainda, porque vou tentar trabalhar muito, se eu for professor, muito nessa área mesmo do indígena em si. É porque eu vi que muitos professores meus, eles não entendiam realmente o que era ter um aluno indígena dentro da sala de aula. E eu, muitas vezes, até meu primeiro ano, né, do ensino médio, eu fui o único indígena da sala de aula, muitas vezes o único indígena da escola. E eu não entendi aquilo, né? Até entender que os professores não entendiam também como lidar com o indígena, enfim, tratar a gente, era muito surreal, assim, sabe? Porque eu me via muitas vezes
num local de, na verdade, um objeto ali que toda vez quando ia dar exemplo de indígena, era remetido a mim, era, por exemplo, levanta aqui porque tem um indígena na sala, olha o índio da sala, não sei o que, sabe? E hoje em dia eu vejo que, na verdade, os professores eles não são ensinados sobre isso, né? Temos as leis aí para falar sobre cultura afro e sobre os indígenas, se não me engano. E aí, por exemplo, quando vai falar dos indígenas, né, só fala 19 de abril. Não fala outra data, né? Só fala 19 de abril como se 19 de abril fosse dia do índio. Não, gente. Tem outras datas aí muito importantes pra gente, enquanto indígenas também. E que as pessoas não sabem, por exemplo. Eles acham, por exemplo, que na minha escolaridade, né, eu sempre odiei dia do índio, assim, porque era um dia que eu, sei lá, eu me sentia muito mal, era o dia que eu mais era visto como um... Sabe quando você entra num zoológico e vê um bicho preso e você que todo mundo quer estar olhando, todo mundo quer estar vendo? Eu me sentia muito um animal preso ali dentro de uma sala, onde todo mundo queria estar vendo, onde todo mundo queria ver, todo mundo queria pegar nas pinturas, todo mundo queria triscar em mim, como se até meus professores, muitas vezes os professores, como se tivesse essa autorização de pegar no meu corpo, de triscar em mim, sabe? Era muito surreal, assim. E ainda mais quando ia pintar e tudo mais. E aí eu entendi, depois de muito tempo, que eles não foram ensinados a lidar com a gente contra indígena. Os professores não foram ensinados a falar que existe indígena, que dentro da turma pode ter um indígena também, sabe? E que é normal, e que a gente vive, que a gente pode estar em todos os lugares. Não, o que eu já briguei uma vez, briguei com a professora, já tive várias discussões com professores, né, ao longo da minha vida. Porque são memórias, por exemplo, de professores na hora da merenda, enfim, de professores falando assim, eu não sabia que indígena comia arroz. Tipo, e assim, é um detalhe, era um professor negro, assim, não que ser negro ou não ser negro é diferente, mas ele era um professor negro, e eu olhei pra cara dele e fiquei, tipo, era o único professor negro que eu tive naquela época lá do meu ano, e eu fiquei surreal, porque ele me tratava como um bicho mesmo, sabe? Ele falava, mas eu não sabia que índio comia arroz, você sabe contar? Tipo, eu olhava pra ele assim, eu não tinha resposta. Já briguei com a professora uma vez de português, porque ela falou, ela era de português, isso, depois geografia. Porque ela falou assim, a gente tá falando sobre romantismo na literatura, né? E aí ela falou muito do índio, não sei o que e tudo mais. Ela usou até um poema lá da época do romantismo. E aí eu falei, professora, quando você falar atualmente, né, sobre indígenas, você poderia usar o termo indígenas, nativo não, tipo, povos originários, algo nesse sentido? E ela falou, não, que eu não posso usar, porque você está sendo preconceituoso, você está sendo racista, e são por causa de vocês que as pessoas hoje não entendem vocês indígenas. E eu fiquei, tipo... E ela é uma professora branca, padrão europeia, nariz fino, olho claro, loiro e tudo mais. E, e eu fiquei assim, de cara, porque eu me senti muito, sabe, muito desmotivado a continuar. Já quis desistir da escolaridade muitas vezes. Teve parentes meus que não conseguiram continuar, que saíram da escola muitas vezes por causa disso. Eu tenho uma passagem também de um professor de geografia que os meninos estavam fazendo muito barulho, né? As pessoas na sala estavam fazendo muito barulho. E ela levantou da sua mesa, né? E falou que aquilo dali não era aldeia de índio. E que a gente não devia estar se comportando como animais. E devia fazer silêncio e tudo mais. E eu fiquei em choque. Todo mundo na hora olhou pra mim. Todo mundo sentou e eu ficou olhando pra mim. E eu não tive reação, sabe? E muitas vezes eu fui recorrer, por exemplo, à diretoria, enfim, alguma coordenação ali da escola. E o preconceito era bem maior do que os professores, por exemplo. Ah, mas você não pode levar isso a sério. Você deve ter entendido errado, sabe? Então aí eu comecei a entender que as pessoas realmente elas não foram educadas, né? Elas não foram ensinadas a tratar como tratar um indígena.
E até hoje, assim, eu vejo isso na escolaridade, seja ela ensino médio, fundamental, faculdade, que isso já é uma coisa enraizada, muitas vezes, nos professores. Eu tive muitos professores que muitas vezes eles tentaram ir contra essa proposta, por exemplo. E contra essa proposta, realmente entender os indígenas, entender a gente. Muitas vezes, alguns professores, professores de artes, por exemplo, professores de artes, alguns professores de português, história, sociologia, filosofia, vieram na minha comunidade aqui em Brasília para mostrar um pouco da minha realidade e tudo mais. Que eu vejo que isso é o que alguns professores tentam fazer, sabe? Não ficar só naquele do que eu aprendi, do livro e tudo mais, mas também mostrar a realidade como ela é. E hoje em dia, eu trabalho muito isso aqui na minha comunidade, no Santuário, e nas minhas outras comunidades. Que principalmente aqui no Santuário, em Brasília, as escolas e universidades vêm para cá e eu recebo eles, explico a nossa trajetória aqui, como se deu o santuário, um pouco da história, um pouco da visão indígena e tudo mais. Assim, eu acredito que quando eles voltam para a escola, né, eles voltam com outra visão, com outro aprender, que eles aprenderam outra visão, outro entendimento do que é ser indígena, sabe? Sim. Então acho que é muito disso. Eu acho que a lei, ela tá aí. Os professores, tem muitos que usam, tem muitos que não usam, né? E é isso. Eu acho que é procurar mesmo a gente. Eu me lembro que quando eu estava na escola, né? O bullying era muito mais comum do que é hoje, assim, né? Assim, mas não tinha esse nome. Então, assim, se cometia isso à torta e à direita, né? E eu sempre sofri muito bullying pela minha questão sexual, né? Assim, enfim, por eu ser gay. Mas quando eu estava na quarta série, eu tinha uma professora, que ela já era uma senhora, e eu não era muito quieto, né? Eu sempre ficava. Engraçado quando você falou isso, que eu me lembrei disso. Eu não era muito quieto, eu me mexia para lá e para lá e para cá, né? Assim. E ela pegou e falou assim: Você está parecendo um índio. Isso para ela era um xingamento, né? Assim. E Justamente. aí todo mundo olhou para minha cara e falou: Índio, ha, 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 ha. Eu fiquei com esse apelido durante uns 2, 3 anos, assim, sabe? Eu era o índio, né? Todo mundo olhava para minha cara e me chamava de índio, né? Mas de uma forma ofensiva, como se estivesse me ofendendo, né? E uma professora. Depois ela se tornou diretora. Aí eu falei, bom, aí acabou, né? Porque se tá aí já nesse nível, o resto já tá tudo mais ou menos igual, Nossa, sim. assim. Agora você fez eu lembrar uma memória na minha memória minha, que eu tive uma diretora, que ela era da igreja, assim, bem da igreja mesmo, não sei se era evangélica, alguma coisa assim. Que eu lembro um dia que eu fui pintado para a escola e ela me chamou na diretoria e falou que ia colocar meu nome na Bíblia, porque isso era uma coisa de pagão, coisa do demônio, que eu como indígena não tinha alma, e eu fiquei tipo assim, olhando pra professora, diretora, né? Ela já foi professora, era professora de história, mas naquele momento ela era diretora. E eu fiquei tipo assim, olhando pra ela, tipo, e aí eu vi também, tipo, ela também tinha muito, ela era muito homofóbica, né? Eu tinha outros amigos LGBTs que ela também fez a mesma coisa, colocar o nome na Bíblia, que disse que isso era coisa do demônio, não sei o que e tal. E ela era muito, assim, muito surreal. Ela era muito surreal mesmo. E aí eu fiquei, assim, em choque, mas depois eu só continuei, né? Saí da sala, fiquei em choque muitas vezes. Mas eu acho que quando eu chegava em casa, eu conversava, eu acho que meu pai e minha mãe me educaram muito bem, assim. Meu pai e minha mãe me educaram, assim, com a educação que eu vou dar para meus filhos, vou levar eles para meus filhos quando eu tiver filhos. Enfim, tento. O meu ciclo também eu tento transparecer e falar sobre essa educação que eu tive, porque assim, eu acho que se eu fosse outra criança, outro momento, eu acho que eu teria explodido ali, teria provavelmente xingado a diretora, xingado todos os professores, brigado. Se eu fosse, eu acho que outro momento eu teria realmente, eu vejo hoje em dia que provavelmente, se eu não tivesse essa educação que eu tive em casa, eu teria agredido os professores por ser, enfim,
por ter me tratado com preconceito, com esse racismo muito grande. Muitas vezes LGBTfobia também, já passei por isso. Mas não, sabe? Eu acho que a gente, enquanto indígena, a gente tá muito. Não sei se vocês têm essa visão também, mas a gente tá muito na visão do ser pacífico. A gente é muito pacífico, a gente é muito na nossa, a gente é muito, sabe, muito receptivo, a gente recebe tudo isso que a gente pega do mundo aí e tenta transformar em força, em alegria, em ensinamento. E foi uma das coisas que eu aprendi muito na minha escolaridade toda, principalmente com meu pai, quando ele me ensinava as coisas, é que a gente pega tudo isso, né, que a gente recebeu e tenta transformar isso em força, ensinamento, e a gente tenta aprender com aquilo. O que eu aprendi com aquilo que o professor falou? Sendo ruim, não. O que eu aprendi com essa diretora? O que eu aprendi com todo esse preconceito, esse bullying, né, que hoje em dia tem esse nome, o bullying, o racismo, tudo mais que eu aprendi naquela época, sabe? O que eu passei naquela época, o que eu aprendi disso, né? E hoje em dia eu me tornei uma pessoa forte, uma pessoa assim, muito mais forte do que eu era naquela época, porque foi tudo que isso que foi passado para mim, tudo isso que eu recebi naquele momento ali, sendo pacífico, só ouvindo, só recebendo tudo isso, essa energia que muitas vezes é uma energia muito negativa, muito ruim. Eu tentei transformar isso em força, sabe? Eu tentei transformar isso em aprendizado. E hoje em dia eu até não tenho raiva dessas pessoas, eu até perdoo essas pessoas por ter feito isso. Porque hoje em dia eu entendo que muitas vezes é a verdade daquela pessoa, que ela nunca vai tirar da cabeça dela que aquilo dali é a única verdade. Muitas vezes eu entendo que foi aprendizado daquela pessoa, que ela aprendeu e acha que aquilo dali opa, e acha que aquilo dali é a única coisa real. E muitos professores abriram esse espaço, né, da gente poder falar, de poder ouvir a gente quanto indígena, assim. Eu já fiquei muito feliz, assim, de professores me chamando para dar palestra na aula, com os meus colegas de turma ali. Já fui chamado pela escola muitas vezes para dar aula, para dar aulão sobre indígena, digamos assim, um pouco. E para tentar mudar, né? Então, é muito problemático. Hoje em dia é muito problemático. O ensino é muito problemático. Não existe uma qualidade de ensino muito boa, principalmente no que diz respeito a questões indígenas e de questões negras aqui no Brasil. O ensino é muito, muito, muito ruim. Mas é o que a gente tem, né? A gente tenta mudar de qualquer jeito. Principalmente eu tenho muitos amigos professores, a gente tenta mudar de qualquer jeito, assim. Eles sempre tentam recorrer, vocês têm texto para indicar, você tem isso para indicar, amigos para indicar. Eu falo, tenho vários, sabe? Acho que Às vezes fala assim, a gente não pode esperar das pessoas aquilo que elas não têm condições de nos oferecer, mas quando se trata de professor, parece que a discussão muda um pouco, porque tudo passa por eles, né? A educação, a gente passa por eles. E aí a gente coloca eles como os nossos mestres, mas aí a gente começa a se deparar com essas questões que também não são novas, no qual você relata aí, porque eu acho que eu também já passei por isso também, por uma questão da minha orientação sexual também, então eu acho que, e por ser pobre também, né, e ainda dentro do público, né, na escola pública tem essa questão também de divisão de classes, sim, sim, que é sim. muito triste, e os professores enaltecem isso ainda mais, porque o fulano, ele o pai dele é mais participativo, né, é político, é isso, é aquilo, então ele cria um destaque nas apresentações e tudo aquilo. Mas é louco isso, realmente a gente acaba ficando pacífico em tanta coisa que hoje, por exemplo, eu tenho vontade de gritar, de vontade de falar tanta coisa. Eu fico ouvindo essas histórias que você passou, eu fico. Vai vindo uma água na boca de poder falar, sabe? Porque acho que essas pessoas têm que ouvir muito. Eu acho que o que falta no país é escuta. Eu acho que você falou uma coisa, já temos aqui quem pode falar por nós, você, né? Como assim, a gente não precisa ser o homem branco que precisa assumir uma tribuna para falar para vocês. Vocês podem ter o de vocês, a voz de vocês. É preciso, né? Mas eu acho que está faltando mais do que tudo é escuta.
As pessoas não têm mais escuta para o indígena, né? De entender. Que eu falo, é vergonhoso mesmo. Eu acho uma vergonha ter que chegar no dia 19 de abril e fazer aqueles trabalhinhos horríveis de escola para as criancinhas, de dar aqueles. Ai, isso, né? Fica numa coisa tão primária. Né? Eu acho que, na verdade, deveria passar por cima do sistema porque eu sei que tem um sistema aí que não já falou negócio de gênero nas escolas, falou tanta coisa, mas para pensar, eu acho que é nesse canal que a gente tem que ir. A gente tem que sair um pouco desse viés, sabe, fantasioso. Eu acho que tem, não sei se essa Sim. palavra existe, mas fica dentro de uma fantasia que, por exemplo, passa pelo 19 de abril, vamos falar, né? Tá próximo dia 21 também, dia de Tiradentes, beleza, tal, mas Sim. acabou. E aí a gente não dá um olhar para a criança de hoje, assim tá indo, tá? Porque eu tô falando, eu sou da escola de 1990, década de 90. Nós estamos em 2020. Para mim nada mudou. E para mim eu acho que não vai mudar. Porque é um processo arcaico, enraizado, que vai indo, vai indo, vai indo, e assim vai ficar. Eu tô sendo, não sei se eu estou passando um pouco do ponto de falar, mas eu preciso falar porque eu vejo essas coisas, eu fico completamente revoltado. E se a gente acredita que a solução de um país é a educação, o silêncio fala por si. Que educação? Sendo que os nossos mestres estão enraizados, eles não podem, tem uns que talvez podem até falar, mas não pode falar porque tem um sistema que não deixa, não permite, que vive uma questão de ideologia, de gênero, não tem nada a ver. Eu acho que tem que ser falado a verdade. Ou a criança tem que saber ser orientada pelo que está acontecendo de fato. Nós temos que sair de 1500, muita coisa aconteceu de lá para cá, sair daquela invasão, né? E ainda achar que os portugueses foram os heróis da sociedade, Sim. né? Então, porque na verdade é isso que acontece, né? 22 de abril, tá tudo próximo, descobrimento do Brasil, Dia do Índio. Se parar para pensar, é tudo um conceito só de que teve descobrimento, que foi um grande marco, ou seja, a criança vem com isso. E aí, Pois até é. entender a realidade que a gente vive de fato, e a criança desconstruir tudo aquilo que ela aprendeu dentro de um estabelecimento que é para isso, para aprender, para entender exatamente o que a realidade está aí para aplicar e ver, é anos, anos, anos luz. E muitas vezes nem consegue, né, fazer essa quebra dessa realidade, porque já tá tão introduzido, já tá tão enraizado que a pessoa só ignora tudo, sabe? É muito disso mesmo. Nossa, eu fico pasmo, assim, porque é o que a gente tanto fala, né? Educação. Essa educação vai mudar o mundo, mas que educação é essa, né? Educação para quem? Quem tem essa educação, né? São as escolas públicas, são particulares? Não. Qual é essa, aonde está essa educação que todo mundo quer, né? Educação de qualidade. Uma coisa que eu fico muito louca, assim, sobre o ouvir, né? É que a gente, dentro da comunidade, a gente tem muita essa educação oral, né? Ela é passada em rodas, ela é passada através de cantos, de histórias, enfim, ao pé da fogueira e tudo mais. Então, essas histórias todas que a gente conta, as histórias dessas lendas, enfim, que a gente fala, foi muito passada a gente ouvindo, a gente conversando ali, trocando saberes, todo mundo de igual para igual ali, né? Todo mundo sentado na fogueira e tudo mais. E que hoje em dia não, hoje em dia a gente, por exemplo, temos um professor, um mestre, que muitas vezes está em cima de um palanque assim pequenininho, mais alto que os outros, e os alunos estão embaixo, assim, e fica muito isso de quem está em cima tá sempre certo e quem a gente que tá embaixo tá ouvindo. E é muito louco. Eu fico assim, às vezes eu falo com os professores, converso com os professores, falo, professor, não é assim. Agora, na minha faculdade, hoje em dia, no meu curso, atualmente, na minha sala, né? Eu estou o único indígena ainda, porque a outra parente não conseguiu vir, aí teve Covid e tudo mais. E aí, falando também educação, né? Aí a gente já entra agora, eu como universitário, falar sobre, por exemplo, o ensino remoto, né? Como é que a gente indígena dentro da comunidade vai ter um ensino remoto, sendo que nem tem internet, não tem notebook, mal tem celular, sabe? Eu fico de cara. Por exemplo, a universidade, ela
olhou, beleza, olhou para isso, por exemplo, a UNB olhou, conversou com a gente, ouviu a gente, só que no final das contas tá tipo, tá, foda-se. Depositou lá um dinheiro para alguns parentes, só que aí, como é que esse parente, por exemplo, eu olho muito para a galera do norte, assim, muitas vezes. O parente tem que estar na comunidade, tem que sair de barco, 3 dias de barco, para chegar numa cidade, pegar o carro, pegar não sei o quê, para pegar esse dinheiro. E não sabe se tem esse aparelho, esse notebook, esse celular, enfim, a internet é caríssimo por mundo de lá. Como é que a gente vai estudar, sabe? É muito disso. A educação vai até onde? Educação para quem? Para quem essas políticas públicas são para quem, sabe? A educação de qualidade, ela existe. Se ela existe, ela é feita para quem? Porque eu vejo que eu, quanto indígena, apesar de estar aqui em Brasília, eu consegui um notebook por causa que eu fui pedir, né? Tipo, doação e tudo mais. Porque eu não tinha um. O único que eu tinha era de todo mundo, então não era meu, era de todo mundo daqui de casa. Então eu usava um período e todo mundo usava depois em outro período. Não tenho internet, tô usando 3G aqui com vocês, realmente. Tipo, tô aqui na luta com 3G. E, tipo, eu fico olhando assim pro meu privilégio, porque eu tô na cidade atualmente. Eu posso ter um contato, mas, por exemplo, quando eu falo que eu sou de comunidade. Por exemplo, o pessoal da internet não vem, porque a comunidade fala, mas a comunidade, vocês são indígenas? Somos. Não tem como a gente colocar a internet lá. E, tipo, gente, é do lado, sério, o Noroeste aqui, do lado, tipo, poucos metros, assim, um dos bairros mais caros de Brasília aqui. E eu fico vendo esse ensino, né? O ensino vai para quem? Porque eu vou ter que me deslocar, e aí tem a pandemia, e aí tem o pessoal aqui em casa é pessoal de risco, eu vou ter que sair daqui para um lugar onde tem internet. Como é que eu vou fazer isso? E eu fico vendo que a gente tem muito uma desistência escolar muito grande na nossa vida, enfim, que a gente passa dentro da escola. A gente tem uma desistência muito grande, seja ela por esses preconceitos, seja ela por racismo, seja ela, enfim, por uma bagadela de coisas que, que faz a gente desistir. Que, por exemplo, muitas vezes quando estava na escola, eu queria desistir porque eu falava, gente, essa sociedade aqui que o pessoal fala que é civilizado não tem nada de civilizado, não. Essa galera não tem nada de civilizado, essa galera são mais selvagens até mesmo que a gente, quando eles falam que a gente é selvagem, muitas vezes, sabe? Então eu já quis desistir, como eu falei antes, quis desistir várias vezes da escola, quis desistir em todos os lugares. Eu hoje em dia não desisto de tudo isso porque os meus irmãos e os meus sobrinhos se inspiram muito em mim, sabe? Que hoje em dia eu sirvo de inspiração para minha irmã, para minhas irmãs, na verdade, para meu irmão, para os meus sobrinhos, sabe? Porque agora eu estou trabalhando, né? Eu sou o único dentro de casa que conseguiu um trabalho. Eu sou o único dentro de casa que está na faculdade, que chegou até a faculdade, né? Faculdade pública hoje em dia. Eu sou o único dentro de casa que tem esse acesso, que falo um português melhor, sabe? Que aqui em casa as pessoas não têm esse contato, não têm esse acesso. Porque foi negado a elas muitas vezes. Por exemplo, minha irmã, hoje em dia ela estuda num colégio militar, aqui, público aqui em Brasília. Só que para ela entrar, foi um ano de um processo que envolveu o Ministério Público, envolveu o Conselho Tutelar, porque a diretora não queria ceder a vaga, tendo vaga dentro da escola. Porque ela falou que, eu não vou receber um aluno indígena porque eu não sei lidar com indígenas. E aí foi um ano de um processo longo até minha irmã entrar na escola onde ela está hoje em dia. E a partir disso, até hoje, na escola, a gente tem que ir lá porque os professores tratam ela como se ela fosse uma burra, analfabeta, que não sabe de nada. Então, às vezes ela chega aqui em casa querendo desistir, chorando. Ai, o pessoal tá querendo descarregar. Chorando, passando mal, não quer ir mais pra escola. Uma coisa que passou com ela que eu fiquei muito triste foi que a professora dela falou uma vez que ela não podia falar tupi porque ninguém entendia tupi. E aí daquela época, ela tinha, sei lá, uns 6, 5 anos, e hoje ela já tem 10, ela não fala mais, ela não quer mais falar tupi. Sabe? Ela entende, ela responde, mas ela não quer falar.
e a gente pergunta porque ela não quer falar, porque ela fala, não, porque a professora falou que era errado falar, sabe? Então a gente vê esse processo que ainda existe, sabe? E aí eu fico me indagando muito sobre a educação, né? Não era para educar, não era para falar que a gente é todo mundo, somos humanos, mas somos diferentes, que a gente tem várias línguas, que a gente tem várias culturas diferentes, sabe? E é muito louco, assim. Um dia desses aconteceu um caso de uma mãe de uma colega da minha irmã. Ah, minha irmã pode dormir fora? Ah, gente, vai. Aí a minha irmã falou assim, minha mãe falou, né? Ah, a sua filha pode dormir aqui em casa? Aí a moça falou, não. Aí a minha mãe falou, por quê? Ela, ah, porque vocês são indígenas e você tem filho homens. E, assim, pelo texto que ela mandou, deu a entender que a gente iria violentar a criança, sabe? E a gente ficou tão. Eu fiquei puto. Eu realmente fico muito puto, porque eu tenho 3 irmãs e a educação que a gente tem é uma educação diferente, sabe? A gente não. Eu fico até sem conseguir falar sobre isso, porque é como se a gente fosse realmente bicho, sabe? Para essas pessoas. Realmente não tivesse. Como se a gente fosse pegar a criança, violentar a criança e pronto. Eu fiquei muito assim, cheguei a chorar, me senti muito, muito humilhado, me senti assim, pelo texto que ela mandou, me fiquei muito humilhado, me senti humilhado, fiquei muito triste, sabe? De ouvir aquilo de uma mãe que, sabe, que ela veio já aqui em casa, conheceu a gente, conversou, teve um almoço, conheceu o pessoal aqui em casa, veio outros momentos também aqui em casa. E falar isso, sabe? Conhecendo a gente falar assim, eu fiquei assim, muito puto. E são esses discursos que, por exemplo, eu já ouvi de professores da minha irmã, já ouvi de colegas da minha irmã dentro da escola, já ouvi de professores, de servidores, e que é isso que a gente tem falado, né? Tá muito enraizado e não muda, apesar da gente ir lá, 19 de abril a gente ir lá, não caracterizado, porque também é para quebrar essa coisa de o indígena ter que viver caracterizado 24 horas. Não, a gente tem nossos momentos ali, sabe? Então, a gente vai na escola da minha irmã, a gente faz palestra, a gente explica esse contexto também e tudo mais. Só que é uma coisa, muitas vezes eu vejo que é uma fala, é uma palestra, é um debate, uma roda de conversa muito em vão. Porque as pessoas entram aqui e saem por aqui, as pessoas não conseguem ouvir e absorver aquela ideia, absorver o que a gente tá querendo passar, sabe? E eu fico assim, muitas vezes isso me desmotiva muito, muitas vezes, sabe? De continuar, de querer estar ali, querer falar, de querer, sim, mostrar que somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos normais, assim, sabe? É muito louco. Eu super te entendo. E aquilo que a gente tenta conversar aqui no nosso grupo e tentar lutar é exatamente isso, assim, né? Valorizar a diferença, entender que a diferença é importante, que a diferença é bonita, que ela tem que ser valorizada, não enquadrar todo mundo como um padrão, assim, né? Isso que a gente tenta valorizar aqui também, né? Fetial, eu queria te agradecer imensamente por esse tempo, por essa conversa, né? Eu acho que a gente conseguiria ficar aqui durante muito tempo conversando sobre tudo isso, assim, para a gente é muito importante te ouvir, e é muito importante também tentar entender tudo isso, né? Assim, e principalmente repassar isso para as outras pessoas, para que elas tenham acesso também e pensem um pouco, né? Tentem refletir, tentem mudar um pouco as opiniões, assim, para a gente isso é muito importante, né? Por isso que a gente está democratizando esses estudos que a gente está fazendo, né? Para que todo mundo tenha acesso, né? Da forma mais democrática possível, que é a internet. E eu queria te agradecer mesmo, de verdade, do fundo do coração, e dizer que estamos junto, tá? E que, assim, precisando da gente também, por favor, continue mantendo contato, enfim, sabe? Quando a gente for postar o vídeo, eu vou te marcar também para você ver, enfim, né? Mas, assim, continue mantendo contato, o que precisar, de repente, assim, sabe? De algum engajamento, alguma coisa, fale conosco também, tá?
Obrigado. Eu queria agradecer, na verdade, agradecer o espaço, agradecer o convite, né, mais uma vez, que você fez para mim. E eu fico feliz que vocês tenham vindo atrás de indígenas, sabe, para falar sobre isso, para ouvir os indígenas, porque é uma coisa que eu falo, a gente tem que ser fomentado, fomentem pessoas indígenas, artistas indígenas, assuntos, livros indígenas que a gente também escreve, sabe? E eu só tenho a agradecer por vocês terem ouvido um pouquinho, né? É um assunto longo, é um assunto complexo, que aí aborda também vários outros assuntos. Só que eu espero que vocês tenham entendido um pouco também da minha realidade. Que eu falo, não é, essa é a minha realidade, minha verdade, mas também tem outras realidades, outras verdades também diversas aqui pelo Brasil, enquanto pessoas indígenas. E é isso, obrigado mais uma vez pelo espaço cedido, e eu fico muito feliz que vocês tenham me ouvido.